Prosseguindo a leitura do meu livro A Quebra da Maldição Hereditária, agora capítulo número 14, Jesus Cristo se fez maldição por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, 13 e 14. Porquanto o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21, 23, parte B. O texto de Gálatas expressa o que Jesus fez por nós como troca no Calvário. Fez-se maldição por nós, ou seja, tomou a maldição que era nossa, que estava sobre nós, vestiu-se com ela o bendito de Deus e se fez maldição em nosso lugar. Ele nos resgatou da maldição da lei, e resgatou no grego é exegorazen, que quer dizer comprou para fora de, para pôr em liberdade. Ao pagar o preço por nossos pecados, quando verteu seu sangue na cruz do Calvário, Jesus nos purificou de toda injustiça, fazendo-se maldição por nós e tomando para si a pena de morte e morte de cruz, pois só o maldito era morto crucificado. Foi assim que ele nos comprou para fora do estado de maldição em que nós nos encontrávamos, abrindo então caminho para agora sermos abençoados. Colocou-nos em liberdade. Esta é a troca do Calvário. Lá ele levou toda a maldição que estava sobre nós, quebrou as maldições que eram nossas, na qual inclui-se a maldição hereditária, maldição herdada de nossos pais ou antepassados, dando-nos assim a legalidade, o direito legal para quebrarmos a maldição. Toda a maldição. Como falamos anteriormente, isso se aplica às vidas que se apropriam desta troca do Calvário. É algo que está disponível para cada um de nós, mas também nesse caso, Deus respeita o livre-arbítrio que deu ao ser humano. A partir do momento em que sabemos desta verdade, a de que Jesus Cristo já levou todas as maldições da cruz do Calvário em nosso lugar, podemos então nos apropriar da quebra destas maldições. Não precisamos mais carregá-las com o peso que trazem. No entanto, nem todos entendem dessa maneira e, fazendo uso do livre-arbítrio que lhes pertence, não tomam posse dela. Alguns simplesmente por acharem que não é necessário, outros por não darem a devida importância a este assunto. Mas é sabido que, independentemente da interpretação que damos ou ao entendimento que temos das verdades bíblicas, elas se aplicam da mesma maneira na vida da humanidade. Da mesma forma que, se alguém deseja a cura, precisa orar e ministrá-la sobre sua vida, tomando posse dela. Se alguém deseja a libertação, isto mesmo, se deseja, porque infelizmente muitos acham que libertação é para quem está no mundo ainda separado de Deus, sendo que ela é um direito dos filhos de Deus. Ela só será efetivada na vida da pessoa a partir do momento em que a pessoa se apropriar da mesma, por meio da oração e da ministração de libertação, e dessa maneira aplicando então a lei da apropriação. Conforme lemos o texto descrito acima, de Deuteronômio 21, 23, parte B, a única razão pela qual Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, na cruz, para ali morrer em nosso lugar, é porque só um maldito recebia esta pena de morte. Jesus Cristo não era maldito, porém se fez maldito em nosso lugar. Ele foi à cruz em nosso lugar, pagando a pena de morte que era nossa, tomou o nosso lugar como malditos que éramos, levando naquela cruz as maldições que eram nossas, com o objetivo de realizar uma troca, para que deixássemos de ser malditos, de carregar toda espécie de maldição e, claro, a maldição hereditária. E quando entendemos esta troca, tomamos o benefício da quebra da maldição para recebermos a bênção de Abraão sobre nós. Nele, Jesus Cristo de Nazaré. Gálatas 3,13 expressa o cumprimento da profecia trazida por Isaías com relação ao Messias. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De nós todos. Isaías 53, 5 e 6. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores,
contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 12. Aquilo que foi declarado sobre a humanidade em Deuteronômio 27, 26 e também o que foi descrito detalhadamente em Deuteronômio 28, 15 a 68 como maldição, foi integralmente levado por Jesus na troca do Calvário. Nenhum elemento ficou de fora. Portanto, toda a visitação de Deus nas gerações foi tirada ali através do sacrifício vicário, substituto de Jesus Cristo, e definitivamente, quando nos apropriamos disso, estamos livres das maldições herdadas. Jesus Cristo precisava se tornar maldito a fim de pagar totalmente a pena pelos pecados e transgressões, a qual era requerida pela justiça divina, a fim de que os gentios, os que não são judeus, pudessem receber a bênção anunciada a Abraão, citada nos versículos 8 e 9, e descrita em Gênesis 12, 1 a 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho de Abraão. A Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Gálatas 3, 8 e 9. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 a 3. Através do sacrifício oferecido ao Pai, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a bênção por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a bênção sobre todas as famílias da terra veio, e o que foi prometido pelo Espírito se cumpriu, sendo agora real para aqueles que estão unidos a Ele. A justiça de Deus se aplicou através da expiação vicária do Messias por nossos pecados, mediante a sua morte e tornando-se amaldiçoado. O preço por nossa liberdade foi pago. O castigo que era sobre nós estava sobre Ele. Era a única maneira de remover a condenação e a maldição que estavam sobre nós. Conforme vemos em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo foi feito maldição por nós. A responsabilidade do que se faz com esta troca do Calvário é individual de cada um de nós. Em Jesus Cristo, unidos a Ele, apropriados da troca do Calvário, estamos livres das maldições. Glórias a Deus.